Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em Progresso. Nesse vídeo irei resolver a questão 7 da prova da EFON. Essa prova aqui é 2015. O enunciado fala o seguinte: um garrafão contém 3 litros de vinho. Esse garrafão aqui. Retira-se um litro de vinho do garrafão e acrescenta-se 1 litro de água. A cada litro de vinho, inicialmente eu vou ter 1 litro de vinho, né, e vou tirar e acrescentar água no mesmo lugar onde tinha vinho, obtendo-se uma mistura homogênea. Perceba que ele fala sobre mistura. Quando eu fizer essa retirada de vinho e colocar água, vai formar a mistura, vinho e água. E agora a gente vai ter que analisar as quantidades de água e de vinho através de uma proporção com base nessa mistura. Retira-se a seguir 1 litro da mistura e acrescenta 1 litro de água. A cada litro de mistura que eu tirar, eu vou colocar 1 litro de água. Esse processo vai ser feito, essa operação vai ser feita sucessivamente, né? E ele pergunta qual é a quantidade de vinho que vai sobrar no garrafão após a 5ª operação. Então beleza. Então eu tenho aqui inicialmente 3 litros de vinho. Inicialmente ele vai retirar 1 litro de vinho e colocar 1 litro de água. Aí vai ficar aqui, ó, 1 litro de água. Eu tinha 3 litros de vinho, tirei 1 litro. Vou colocar 1 litro de água agora. E vai ficar com 2 litros de vinho. Beleza. Inicialmente eu tenho isso. Só que o que eu vou fazer? Eu tenho uma mistura aqui: água e vinho. E nessa mistura eu vou ter a proporção de 1:2. O primeiro valor refere-se à quantidade de água e esse segundo valor à quantidade de vinho. Beleza. Então nessa mistura eu tenho a proporção 1:2, 1 litro de água para 2 litros de vinho. Eu vou retirar 1 litro de mistura, eu vou retirar 1 litro de mistura e colocar 1 litro de água. E no final eu quero saber quanto que vai restar de vinho. Perceba que o que interessa aqui é a quantidade de vinho que resta. Então beleza, quando eu tirar 1 litro de mistura, pensa assim, ó. Vamos pegar a parte aqui. Essa parte de mistura vai ter uma quantidade de água e uma quantidade de vinho. Eu vou retirar 1 litro dessa mistura. Eu sei que na mistura eu tenho água e vinho. Então eu vou ter a quantidade de água mais a quantidade de vinho, que vai ser isso aqui, 1 litro. A proporção é de 1:2. Então a quantidade de água dividido pela quantidade de vinho, inicialmente vai ser 1/2. A partir daqui, a gente consegue achar a quantidade de vinho já. A quantidade de água também dá para achar, mas o que interessa aqui é a quantidade de vinho. Então vamos lá. Quantidade de água é igual a quantidade de vinho sobre 2. Apenas passei isso aqui para cá, né? Mais a quantidade de vinho. O que eu fiz? No lugar do QA, eu coloquei, eu passei o QV para cá, para cima,
vai ficar QA igual a QV sobre 2. Aí eu substituí. Esse QV eu só mantive. Isso é igual a 1. Pegando e fazendo aqui o MMC, vai ficar o quê? Vai ficar 3QV sobre 2 igual a 1. Aí daqui, a gente tira aqui a quantidade de vinho nessa mistura é 2/3 de litros. 2/3 de litros. Essa foi a quantidade de vinho que eu tirei. Eu tirei 1 litro de mistura, né? 1 litro de mistura eu vou ter 2/3 de litros de vinho. E aí, após fazer essa operação, quanto de vinho que vai sobrar? Eu tinha 2 litros e vou tirar 2/3. Então vai ficar 2 sobre 1 menos 2/3. Aí vai ficar 6 menos 2 sobre 3, que vai dar 4/3 de litros. Então essa é a quantidade de vinho restante, né? A quantidade de vinho restante após a primeira... Deixa eu só corrigir isso aqui, só escrever melhor aqui. Após a primeira operação, eu vou ter 4/3 de litros de vinho. Show? Então eu tinha 2 litros de vinho no início. Após a primeira operação, eu vou ter 4/3 de litros. E após a segunda operação, o que eu vou fazer? Bom, vamos lá. A primeira operação já foi feita. Agora eu vou só apagar esse desenho aqui. Pausa, por favor. Então, o que eu fiz? Eu troquei esses valores porque agora que a gente já sabe a quantidade de vinho que restou, eu tinha 2 litros. Tirei 1 litro de mistura. Nesse 1 litro de mistura eu tenho 2/3 de litros de vinho. Então tinha 2 litros, tirei isso aqui, fiquei com 4/3. Então beleza, agora eu vou ter 4/3 de litros, né, de vinho. E a quantidade de água? A quantidade de água vai ser o complemento disso, vai ser 1/3. 1/3 de litros. Eu tinha 1 litro de água, tirei 1/3. Vou ficar com 2/3. E aí eu vou acrescentar 1 litro. A questão fala que a cada litro de mistura que eu tiro, eu acrescento 1 litro de água. Acrescentando 1 litro no caso, a gente pode escrever como 3 sobre 3, vai dar o quê? Vai dar 5/3, que é a quantidade de água que eu vou ter após a primeira operação. Então beleza. Essa aqui foi a conta referente à primeira operação. Vamos fazer agora com a segunda operação. Deixa eu só apagar aqui. Raciocínio é o mesmo. Vamos tirar 1 litro de mistura e acrescentar 1 litro de água. Só que agora a proporção é 5/4. 5 referente à quantidade de água e 4 referente à quantidade de vinho. Então beleza, a proporção agora mudou, é 5/4. Em 1 litro de mistura eu vou ter água e vou ter vinho. Somando isso aqui tem que dar 1, que é o que eu estou tirando. Proporção, vou só escrever a quantidade de água sobre a quantidade de vinho. 5/4 vai ficar 5 sobre 4. 5/3 de água está para 4/3 de vinho. A partir daí a gente consegue achar a quantidade de vinho. Qual vai ser a quantidade de vinho?
Só substituir aqui, ó. QA a gente pode escrever como 5 QV sobre 4, que eu apenas passei o QV para cá, multiplicando. Esse QV aqui a gente mantém, isso aqui é igual a 1. Show? Vai ficar o quê? Vai ficar 9 QV sobre 4, igual a 1. Aí passo 4 para cá multiplicando, 9 vem dividindo. É só você fazer o seguinte, ó. Multiplica os dois lados por 4, vai ficar 9 QV igual a 4. Agora eu vou dividir os dois lados por 9, vai ficar QV igual a 4 sobre 9 litros. E essa é a quantidade de vinho que eu vou ter após a segunda operação. Então, quanto de vinho que vai restar? O que vai sobrar ali de vinho? Se eu tinha aqui, ó, 4/3 de vinho, e eu tiro, quero saber o que restou de vinho, vou tirar o 4/9. O que eu vou ter? Eu vou ter, ó, só fazer a multiplicação cruzada, vai ficar 4, colocar em evidência, vai ficar 4 vezes o 9, fazer no passo a passo, ó. O MMC a gente poderia fazer aqui na tabela, naquele esqueminha, ou a gente pode fazer multiplicando já cruzado. Vai ficar 4 vezes 9 menos o 3 vezes 4 sobre 3 vezes 9. Colocando 4 em evidência, o 4 é o termo em comum. É o número que tem tanto na primeira parcela quanto na segunda. Vai ficar 4 vezes o 9 menos 4. Menos 3, na verdade, que aqui eu passei o 3 para cá multiplicando. Sobre o 3 vezes 9. Daqui, a gente tira 4 vezes 6 sobre 3 vezes 9. Simplificando, vai ficar o quê? Vai ficar 8 sobre 9 litros. 8 sobre 9 litros. Aqui vai dar 6, né? Simplifica com 3, vai ficar 2. 2 vezes 4, 8. Sobre 9, 8 nonos de litros. Perceba que após a segunda operação a gente já percebe um padrão. A gente não precisa fazer a mesma conta para a terceira operação, nem para a quarta operação e nem para a quinta operação. Para a gente conseguir... geralmente quando a questão fala, ó, qual é a quantidade de tal substância após a 8ª operação, após a 10ª operação, sempre que eu tenho um processo repetitivo, tenta perceber um padrão, né? Essa é a dica, tenta perceber um padrão para não ter que fazer as contas repetidas, né? Passo a passo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta operação, senão vai ficar muito trabalhoso. Então, percebendo o padrão, a gente já consegue achar uma fórmula geral para conseguir achar a quantidade de vinho. E qual é o padrão aqui? Olha aqui, inicialmente eu tinha 2 litros de vinho, certo? 2 litros de vinho. Dorme não, hein? Tá dormindo não, né? Acorda aí. Eu tinha 2 litros de vinho. Pô, mas o que é 2 litros? 2 litros é a mesma coisa que 2 vezes 1. Caraca, Samuel. Filosofei aí, ó. 2 é igual a 2 vezes 1. Essa eu aposto que tu não sabia. Mas o que é 1? É aqui que vem o pulo do gato. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 3 elevado a 0
Doideira, né? Bom, mas por que 2 sobre 3 elevado a zero? Qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Eu poderia colocar raiz de 2, 3, 9, π, qualquer coisa, isso elevado a zero. Na verdade, o π não, e pô, é indeterminado. A gente depois vai falar sobre isso, mas colocar raiz de um número, uma fração, um número negativo, pega isso e eleva a zero, vai dar 1. Então, coloquei 2 sobre 3 elevado a zero, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Ou melhor, a mesma coisa que 1. Vezes 2 vai dar 2. Agora vamos olhar, a gente já escreveu dessa maneira. Agora vamos olhar aqui embaixo. 4 terços de litros. Esse 4 terços aqui, a gente não pode escrever como 2 vezes 2 sobre 3 elevado a 1? Pode. Por quê? Porque 2 sobre 3 elevado a 1 é 2 sobre 3. Multiplica por 2 vai dar 4 terços. A gente pode escrever assim. Vamos escrever dessa maneira. Agora vamos olhar aqui, ó, a segunda operação. Qual é a quantidade de vinho que sobrou? 8 nonos. Ué, mas 8 nonos não é a mesma coisa que 2 vezes 2 sobre 3 elevado ao quadrado? Porque 2 sobre 3 elevado ao quadrado vai dar 4 sobre 9. 4 sobre 9 vezes 2 é 8 nonos. Né? 8 sobre 9. Então eu estou só escrevendo de outra maneira que nos ajude a achar um padrão para calcular a quantidade de vinho após a enésima operação. Se a gente for calcular um por um, vai ficar a prova toda fazendo só essa questão. Tem que achar o padrão. E a gente já achou. Isso aqui é o quê? É uma progressão geométrica. Progressão geométrica. Qual é a constante? A constante é 2 terços. É aquilo que se repete em cada operação. 2 terços aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então essa é a nossa constante. Assim a gente consegue achar o termo geral. Então vou só apagar aqui para poder achar, fazer a continha. Vou apagar esse esquema também. Como é que vai ficar? Vai ficar termo geral da PG. O que é uma PG? Progressão geométrica é aquela sequência de números que o número consecutivo é o número anterior vezes uma constante, vezes uma razão. Então o termo geral vai ser o 2, 2 vezes 2 sobre 3 elevado a n menos 1. Esse AN corresponde à quantidade de vinho restante após a enésima operação. N é a ordem da operação. Então, inicialmente, eu tinha o quê? Primeira operação. Ou melhor, primeiro, antes da gente fazer as operações no início. Inicialmente, a gente tinha 2 vezes 2 sobre 3 elevado a 1 menos 1, vai dar 2. Depois, 2 vezes 2 sobre 3, 4 terços. E após a quinta operação é o que a questão pede. Após a quinta operação, vamos ter 2 vezes 2 sobre 3 elevado a 5 menos 1, também conhecido como 4. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a quinta. Ó, eu tenho 1 aqui e vou multiplicar por esse 4 aqui.
O que eu fiz? 2 sobre 3 elevado a 4 é 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Multiplica isso por isso, vai dar 2 elevado a quinta sobre 3 elevado a 4. E vai ficar 32 sobre 81, que vai dar aproximadamente 0,395, que é a letra A. Letra A do problema. Resposta, letra A, 0,395, aproximadamente 0,396 é a quantidade de vinho que sobrou após a quinta operação. Então é isso aí, espero que tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Compartilhe com os colegas que estão estudando também, estão com dificuldade, precisam de um apoio. E é isso aí, bons estudos, valeu!